Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde a todos e bem-vindos a este magnífico espaço da Assembleia da República, o nosso Senado. Senhor Professor Manuel Sérgio, é com grande honra pessoal e com grande satisfação que aqui, em representação do Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, dou por aberto esta sessão do Colóquio Internacional em boa hora promovido de homenagem ao professor Manuel Sérgio, a sua obra e o seu pensamento. É igualmente com muito gosto que a Assembleia da República se associa ao conjunto das instituições, e tão significativas elas são, que tomaram em suas mãos o desencadear este colóquio. Entidades relevantes em diversas áreas, da área universitária, à área, aliás, integrada da investigação, instituições da cultura, da juventude, do desporto, aos mais diversos níveis, integrando os clubes desportivos, da Câmara Municipal de Lisboa e, para além das instituições, personalidades de tantos setores da nossa atividade desportiva, social, cultural e de todos os quadrantes políticos. É muito bom poder sinalizá-lo. Falar do doutor e do professor Manuel Sérgio. Não sou eu, seguramente, a pessoa mais indicada para lhe traçar tão vasto e tão rico currículo. Sabemos todos que o professor Manuel Sérgio tem a sua formação de base em filosofia e a desenvolveu depois na área da motricidade humana. Sabemos que se foi assumindo ao longo da sua vida como um defensor incansável dessa nova ideia da ciência da motricidade, como ele próprio a exprimiu, englobando nela vertentes tão diversificadas como o desporto, a dança, a ergonomia, a reabilitação, procurando criar assim um sistema integrado de abordagem e de compreensão. E esta abordagem integrada e de compreensão, o professor Manuel Sérgio sempre foi unificando no quadro dos seus valores de referência humanistas. E foi certamente o reflexo dessa dimensão multidisciplinar de abordagem dos seus ensinamentos, aliás, como ele próprio algum dia os qualificou como um híbrido cultural, um misto de ciência, de tecnologia, de arte, de filosofia e de senso comum. Exatamente, de senso comum, como gostava de se assumir e gosta de se assumir o professor Manuel Sérgio. Eu creio que isso lhe deu, ao longo de toda a sua vida, um sentido muito próprio, que eu procuraria definir como um sentido adequado da medida, do equilíbrio e do justo. Esse sentido da medida, do equilíbrio e do justo, creio que tem atravessado constantemente a singularidade da personalidade do professor Manuel Sérgio e a originalidade dessa sua singularidade. É, portanto, com subida satisfação, volto a reiterá-lo, que a Assembleia da República aqui o acolhe e acolhe todos quantos desejaram participar e assumir este colóquio e o momento que ele nos vai permitir de testemunhos e de vivências. E é com particular satisfação que recebemos o professor Manuel Sérgio, lembrando-nos como ele foi e, portanto, nesse sentido, continua a ser um dos nossos. O professor Manuel Sérgio, como se sabe,
foi deputado à Assembleia da República na 6ª legislatura, nos idos de 91 a 1995, eleito então pelo Partido da Solidariedade Nacional. Quando chegou à Assembleia da República, para alguns de nós que nunca tinham tido a oportunidade de contacto pessoal com o professor Manuel Sérgio, e foi o meu caso, descobrimos imediatamente nele uma personalidade muito afável, extraordinariamente amável, coloquial com todos nós, distendido sempre nas suas relações. Aquilo que se poderia dizer a alguém sempre disponível para promover a boa vizinhança. E foi esse espírito de boa vizinhança que ele aqui incrementou no Parlamento durante o período em que exerceu o mandato na referida legislatura. Na Assembleia da República, nesse tempo, ele buscou antecipar aquilo que eu gostava de designar como os desafios do futuro. Nas suas próprias palavras, procurando a compreensão e a explicação do tempo em que vivemos. Na sua intranquilidade intelectual e também no seu inconformismo político, o professor Manuel Sérgio procurava captar esse futuro através de uma avaliação do presente, a que ele chamava já de pós-modernidade. Nessa pós-modernidade, o professor Manuel Sérgio buscava descortinar novas expressões de solidariedade. Na sua expressão política, aquilo que ele então chamava como alternativas ao racionalismo moderno. Racionalismo moderno de que ele, creio que assim porventura continuará, sempre levou a uma atitude de alguma desconfiança pelo que designava como o excesso do positivismo e, portanto, da quebra latente do humanismo indispensável nas ações humanas. Era, a seu modo e a seu tempo, de alguma maneira, um cético, mas um cético na avaliação crítica que permanentemente se exprimia como portador de esperança. E era nessa atitude que ele assumia também frontalmente a sua capacidade de denúncia. Denunciava então, e volto a citá-lo, a economia exploradora e selvagem, a impunidade e os regimes de exceção. Mas, à medida que denunciava os males do seu tempo, o professor Manuel Sérgio assumia que não acreditava nos movimentos ideológicos de massas, aqueles que, de alguma maneira, mais uma vez, no seu critério, poderiam contribuir para desumanizar precisamente a condição humana. E por isso tinha uma maneira muito própria de ver o papel do deputado. Volto a citá-lo. Para ele, o deputado era como um resistente, um nómada, e não o pensador da razão pura do partido, ou o burocrata dos mecanismos do poder. Poder-se-á dizer, vários anos envolvidos desde essa altura, que o professor Manuel Sérgio foi um idealista? Poderá dizer-se mesmo que ele tenha sido um idealista utópico? Provavelmente, sim. E, no entanto, talvez também se possa acrescentar que foi com o seu idealismo e com a sua carga utópica que ele, desde há tantos anos e tantas décadas, tem feito mover o mundo à sua volta. E é porque homens como o professor Manuel Sérgio têm a capacidade de fazer mover o mundo que há homenagens como estas, que reconhecem o idealismo, o valor da utopia e, sobretudo, o valor do homem nesse nome, Manuel Sérgio. Bem-aja, professor. É uma enorme satisfação para a Assembleia da República voltar a tê-lo aqui connosco.